1 Samuel capítulo 8, então eu te peço que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer por outros textos aí. Alguns eu vou te pedir para me acompanhar, outros eu mesmo vou ler daqui para a gente ganhar tempo. Mas mantenha a sua Bíblia em mãos aí para a gente acompanhar juntos o texto. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço de seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Até aí. Irmãos, um dos períodos mais complicados da nação de Israel é o período dos juízes. Entre a tomada da terra, a entrada do povo na terra e o exílio, a gente não tem nenhum outro período que seja tão complicado, tão tenebroso como o período dos juízes. Após uma liderança forte de Moisés e de Josué, sucessor de Moisés, o texto bíblico nos informa que nós temos uma certa lacuna temporal ali, onde nessa lacuna, então, o povo passa sem ter uma liderança forte. Não existe uma liderança significativa. Até porque vejo os modelos anteriores, né? Moisés, Josué. Então, até aparecer outro que vai vir lá na frente, no reinado e tudo mais, a gente tem esse período de, podemos dizer assim, sem exagerar, anarquia. E o povo, durante esse período, então, que não tem um governante, não tem um rei, não tem uma liderança forte, o povo entra numa espiral de rebeldia contra Deus, que é algo assim, sem tamanho. E o livro de Juízes vai mostrando para a gente como que a situação, ela começa num certo grau, e como que aquilo vai, então, ficando mais forte, mais pesado, como que a rebeldia vai aumentando. Por exemplo,
Nós temos logo no capítulo 3 de Juízes, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3 de Juízes, versículo 7, o texto diz para a gente assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma situação que vai ser a marca registrada do livro de Juízes. O povo se rebela contra Deus, o povo começa a adorar outros deuses. O Senhor, então, para punir o povo por causa da sua rebeldia, o Senhor levanta uma nação estrangeira para que essa nação, então, venha e invada a terra, domine a nação de Israel, oprima a nação de Israel. E eles sofrem. Pra você ter uma noção, como a gente leu aí, essa primeira invasão dos mesopotâmios, ela dura 8 anos. São 8 anos escravos, são 8 anos sem poder usufruir daquilo que plantam e daquilo que colhem, são 8 anos sem ter liberdade, são 8 anos sofrendo debaixo daquela mão forte, daquela mão servil dos inimigos, dos invasores. E tudo por quê? Consequência do pecado deles, consequência da rebeldia deles. E aí o que acontece? Olha lá no versículo 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra. E o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Então veja, o povo se rebela, Deus levanta uma nação estrangeira, essa nação invade, oprime, essa opressão dura alguns anos, o povo se arrepende, clama a Deus, Deus atende a oração do povo, levanta um libertador, aquele libertador luta, expulsa os invasores, o povo fica em paz. Só que o finalzinho do versículo 11 diz assim: Otiniel, filho de Kenaz, ou seja, o libertador, morreu. E aí como que começa o próximo versículo? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. E aí de novo, o libertador morreu, aquele juiz morreu, o povo volta a fazer aquilo que o Senhor desagrada, o povo volta a desobedecer a Deus. Na maioria das vezes essa desobediência ela é enfatizada pela idolatria, a característica principal dela é a idolatria, é deixar de adorar o Senhor, adorar outros deuses, ou fazer um sincretismo, né? Adorar ao Senhor junto com a adoração a outros deuses, coisa que é terminantemente proibido. Então, novamente, levanta um outro povo, e aquele povo invade, e aquela coisa toda. Essa segunda invasão aqui vai durar 18 anos. Enquanto a primeira dura 8 anos, essa dura 18 anos. E aí o que acontece? A mesma coisa, o povo clama, Deus atende, levanta um libertador. Enquanto aquele libertador está vivo, a coisa vai em paz. Quando aquele juiz morre, eles voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Você vê isso constantemente, seguidamente, no livro de Juízes. Nós não temos então aqui um governo estabelecido. Nós não temos monarquia, nós não temos uma liderança forte, como eu falei, nós não temos alguém nesse papel de liderança, nós temos sim a liderança espiritual por meio dos sacerdotes, mas falta aquela figura, né, que a gente parece que pós-queda a gente ficou dependente disso, né, de alguém para nos guiar, de alguém para nos pegar na mão e nos conduzir, nos orientar. É isso que está acontecendo aqui. E o quadro que a Bíblia está mostrando, então, para a gente é que sem governo, sem essa liderança, o povo entra em anarquia. O povo se solta, o povo fica disperso, e principalmente disperso em relação às coisas de Deus, disperso em relação a seguir os mandamentos do Senhor, e isso aqui pensando no contexto do Antigo Testamento. Acontece que o tempo vai passando e essa anarquia ela vai se acentuando. Quando a gente chega, por exemplo, nos capítulos mais à frente de Juízes,
As histórias que o narrador vai contando para a gente são histórias mais pesadas. Primeiro, ele relata de uma forma bem genérica: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ele começa a dar detalhes. Por exemplo, ele vai contar sobre um levita que esculpiu alguns ídolos, alguns deuses daquelas regiões, daquelas épocas, começou a adorar, e um povo veio e falou: vem ser sacerdote, é sobre nós, vem ser o nosso líder espiritual. Veja bem, adorando outros deuses dentro do território de Israel. Para o narrador, para quem está escrevendo o livro, isso é muito importante de mostrar, para enfatizar então de novo essa rebeldia, esse afastar-se dos caminhos do Senhor. Mas aí o texto, ele faz questão lá na frente de mostrar para a gente as consequências dessa rebeldia, por causa dessa falta de governo, no sentido moral também. E aí vem uma das histórias que talvez é a mais horripilante do livro de Juízes, que é quando um levita está vindo da casa do sogro com a sua esposa, com a sua concubina, e anoitece, e quando anoitece ele está no território de Benjamim. E a hospitalidade era algo que era levado muito a sério. Então alguém vem e os hospeda, os tira da praça para levá-los para casa. A situação, irmãos, estava tão assim, a moral estava tão baixa, a coisa estava tão horrível, que a Bíblia diz que aqueles homens benjamitas, israelitas, descendentes de Abraão, que tinham a lei do Senhor, tinham o pacto do Senhor, tinham feito aliança com o Senhor. Os homens daquela região, eles vão até a casa, aquela casa onde o levita está hospedado, começam a bater ali para que aquele homem jogue aquele levita para fora, para que eles abusem dele sexualmente. Imagina que situação horrível, um bando de homens esmurrando a porta, falando: joga esse visitante aí para fora que a gente quer abusar dele. Acontece que a esposa do levita é colocada para fora. E eles vão violentar aquela mulher a noite toda, ao ponto que no outro dia de manhã, quando eles abrem a porta, ela está morta na porta da casa. O levita então leva a mulher para casa, ele vai... Tudo bem. Ele leva a mulher para casa e ele vai despedaçar o corpo dela, enviar as partes do corpo dela para as outras tribos para dizer: ela precisa ser vingada. E acontece uma guerra civil. As outras tribos se reúnem para lutar contra os benjamitas, porque eles oferecem para eles a oportunidade de entregar aqueles homens como numa espécie de boa-fé, numa espécie de demonstração de arrependimento, e eles estão tão orgulhosos que eles dizem: nós não vamos entregar esses criminosos. Acontece uma guerra, e essa tribo é quase dizimada. Gente, de novo, a gente não está falando dos babilônios, não está falando dos egípcios, os israelitas, que conheciam a lei do Senhor, conheciam a palavra do Senhor. E aí, o último versículo de Juízes, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Essa é a máxima do livro de Juízes. Isso vai ser repetido lá no capítulo 17, versículo 6. Ou melhor dizendo, primeiro é mencionado no 17, 6 e aqui no 21, 25 é repetido. Para mostrar que tudo isso está acontecendo porque não havia rei. Não havia um governo, não havia uma liderança. Então, cada um fazia o que achava mais certo. E o livro está mostrando para a gente que esse negócio, então, de não ter uma liderança, de que cada um faz o que acha mais certo, não dá certo. A gente entra, então, no livro de Samuel, que ainda está dentro do período dos juízes. O livro é outro, mas o período é o mesmo. E nós vamos ter essa figura importante que é Samuel. Enfim, vocês conhecem a história, tem Eli. Samuel é um daqueles filhos da impossibilidade. A mãe era estéril e por causa da oração ela consegue gerar aquele filho, então, que é criado desde a mais tenra idade no templo, servindo ao Senhor, e se levanta como um grande líder. Grande líder. Ele cumpre ali um ofício único, que vai cumprir esse mesmo ofício que depois dele é Jesus. Porque Samuel vai ser juiz, vai ser sacerdote e vai ser profeta. Algo que ninguém mais cumpre esse ofício tríplice ali. Personagem muito importante. E Samuel, então,
Depois de Moisés, depois de Josué, ele é esse personagem, esse líder que a nação precisava, esse líder que a nação esperava. E ele governa. Ele se conduz. E é no meio da condução dele, ou melhor dizendo, no final da condução dele, quando ele já está velho, os filhos não vão dar conta de seguir com a mesma força que ele. Os anciãos de Israel, ao verem isso, então eles vão até Samuel e dizem assim: olha, você está velho, seus filhos não estão seguindo os seus caminhos, a gente precisa de um rei. A gente precisa de alguém para nos guiar. A gente precisa de alguém para nos conduzir. E veja, irmãos, o pedido deles, num certo sentido, não está errado, porque lá em Deuteronômio já há prescrição de como o rei deveria se portar, de que o rei deveria ter uma cópia da lei do Senhor, ele deveria escrever aquela cópia do próprio punho para meditar nela e para governar a nação por meio da lei do Senhor. O grande problema aqui não é eles pedirem um rei. A grande questão é que eles querem um rei assim como as outras nações têm um rei. Eles querem seguir o exemplo das outras nações. E mais adiante no texto que a gente leu, lá no versículo 19 e 20, eles acabam, mesmo depois que Samuel diz, olha, vai ter que fazer isso, como a gente leu no texto, vocês vão ter que entregar as suas colheitas, vocês vão ter que entregar os seus filhos, as suas filhas e tudo mais, eles acabam meio que numa espécie de desabafo, né? Abrindo o coração para mostrar o que realmente eles queriam. Eles dizem assim, não, mesmo assim nós queremos um rei sobre nós, nós seremos como todas as outras nações. Eles que eram para ser diferentes, separados, conduzidos por Deus e apenas por Deus, eles queriam ser como as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. O que eles querem? Na verdade, irmãos, eles querem um campeão de guerra, assim como as outras nações tinham. Eles querem chegar no campo de batalha e ver lá o estandarte do rei. Eles querem ver a pessoa do rei lá forte e imponente. E quem vai ser o primeiro rei? Alguém que entra em todas essas características. Saul. Ao ponto do texto bíblico contar pra gente que está todo mundo assim em pé e Saul se destaca de alto, de forte, de bonito. Temos então Saul. E que é o personagem, irmãos, que dá tristeza de ler a história de Saul na Bíblia. Porque Saul vem de uma família humilde, simples, alguém totalmente desconhecido. O Senhor o escolhe, o Senhor dá essa dádiva para ele de ser o primeiro rei de Israel. E o Senhor pede dele apenas uma coisa: siga a minha lei, os meus mandamentos. E o que Saul faz? Faz tudo o contrário. Tudo o que era para fazer, ele não faz. E aquilo que não era para fazer, ele faz. Ele pegou o negócio, inverteu e falou, é assim mesmo que eu vou. E foi. Ele oferece sacrifício quando não era para oferecer, era para esperar Samuel chegar, e ele olha para o povo e vê que o povo está se espalhando e fala assim, não, deixa eu resolver o problema. Vou ficar bem com o povo, vou ser aquele líder populista, vou ficar bem, oferece sacrifício, não era para oferecer. Ele faz um voto precipitado, coloca todo mundo em risco, um jejum no meio da batalha, imagina? No meio da batalha. E não é uma batalha moderna, arma, fuzil, não. Espada, lança, escudo, no sol, aquela coisa, sabe? Um terreno que não é propício. Vamos fazer um jejum. Ninguém come enquanto a gente não vencer, imagina. O filho dele quase é morto porque o filho não fica sabendo do voto que ele faz e come um pouco de mel e ele quer matar o próprio filho por causa disso. Quando era para obedecer o Senhor e se vingar dos amalequitas, ele poupa lá os bois, as ovelhas, poupa o rei Agag. E é rejeitado por Deus, então. E aí vem Davi. Davi ascende ao trono e Davi é o extremo oposto de Saul. Quando a gente vê, às vezes, eu falo muito sobre interpretação bíblica, sabe, irmão? Se tem uma coisa que, infelizmente, a nossa época é deficiente, é a interpretação bíblica. Então, por exemplo, as pessoas pegam o texto ali de Davi, por exemplo, a história de Davi e Golias. As pessoas imaginam e tentam trazer uma aplicação totalmente pessoal para a história de Davi e Golias, né? Acho que eu já falei isso aqui. Então, por exemplo, como é que se interpreta Davi e Golias hoje? O Golias são os seus problemas. A sua doença, sei lá, é o problema que você está passando no emprego e tal. Você é o Davi. Claro, né? Claro, você é o Davi. E aí você tem lá as pedrinhas que você vai pegar a fundo e lançar sobre aquele gigante, o gigante das dívidas, o gigante da doença e tal, e ele vai cair por terra. Nada disso. O texto não é sobre você.
Aquele texto está mostrando o contraste entre um rei, que é Saul, que deveria ser o corajoso, que deveria ter confiado no Senhor, descido para aquele vale e enfrentado Golias, confiado no Senhor. Não, ele vem contra nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sou rei sobre o povo de Deus. Eu sigo a Deus, então eu vou governar. Não é isso que eles pediram lá atrás? Queremos um rei que vá diante de nós nas nossas guerras. Saul está onde? Escondido. Aí precisa vir um rapazinho, sem espada, sem lança, sem escudo, sem nada, com uma pedra, para derrotar o maior inimigo ali de Israel naquele momento. O texto está fazendo um contraste, ele está te dizendo, olha, não é assim que é um rei, quando ele te conta sobre Saul. Aí quando ele te conta sobre Davi, ele está te dizendo, é assim que é um rei. O contraste é esse. Todo tempo é um contraste. Enquanto Saul está tentando matar Davi, todo momento, tentando matar Davi, tenta matar Davi com a lança, tenta matar Davi, persegue Davi. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, o que ele faz? Ele não mata. O texto está te dizendo o quê? Está vendo? É assim que um rei faz, não é assim. Mas Davi reina. E a postura de Davi como rei é uma postura onde ele busca ser correto, ele busca obedecer os mandamentos do Senhor, ele busca ser fiel ao Senhor. No reinado de Davi não tem idolatria, no reinado de Davi não há rebeldia contra Deus. Para não dizer que foi perfeito, nós temos o caso de Batseba, e aí vão ter consequências, né? Aquela história terrível de Amon e Tamar, um irmão estuprando a própria irmã, depois Absalão vem para vingar, mata Amon, depois Absalão se levanta contra o próprio rei, tudo isso como consequência do pecado de Davi. Mas Davi se torna um paradigma, ele se torna um exemplo de rei que obedece ao Senhor. Então toda vez no livro de Reis que nós temos um rei que segue os caminhos do Senhor, o texto diz assim, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele vira um modelo. Mas veja, irmãos, ele vira esse modelo, não é porque ele tinha uma expertise política, não é porque as relações exteriores dele eram boas, não é porque ele fez programas sociais excelentes, não. É porque ele obedeceu à lei do Senhor. Ser um rei bom na Escritura Sagrada é ser um rei que obedece à lei do Senhor. Ainda que a política não seja tão boa, ainda que a questão social não seja tão boa, mas se ele segue a lei do Senhor, ele é considerado um bom rei. Por que eu estou trazendo tudo isso? Um pouco rápido, mas qual que é a ideia? É para mostrar que a ideia de governo, então, a ideia de liderança sobre o povo é uma ideia bíblica. É uma ideia que nós temos desde a Escritura, porque nós estamos chegando próximo de eleições, nós estamos num momento bem conturbado no nosso país, assim como foi lá em 2018, talvez agora até um pouco pior, muito polarizado. Nós estamos vendo pessoas morrendo, né? Por causa de discussões políticas, a coisa está num grau tão elevado. Famílias, né? Se rompendo contato, criando inimizades por causa de política. E aí nós vemos o nosso meio evangélico meio bagunçado, se é que eu posso dizer assim. Porque começou-se a imaginar que a política ela tem aspecto, de certa forma, redentivo. Tudo bem que as pessoas não afirmam isso, mas a maneira como tem lidado com política tem dado essa ideia. E aí, alguns, em resposta a isso, se apartam totalmente de discussões políticas. Outros entram de uma forma totalmente acalorada, não, porque nós temos que defender, porque o nosso futuro está em jogo e tudo mais. Realmente está, não estou negando isso. Mas a questão é, o que a Bíblia fala sobre política? Né? Qual que é a orientação que a Bíblia dá para a gente sobre política? Porque quando a gente vai escolher, então, um candidato, e como eu falei lá no grupo da igreja, né? Eu, em momento algum, vou vir aqui e dizer assim, votem em fulano, votem em ciclano, votem em A ou votem em B. Não é meu papel fazer isso. O meu papel é orientar vocês ao que a Bíblia fala sobre o que é o governo, como o governo deve agir, e vocês analisam isso e tomam as decisões de vocês. Não existe voto de cajado, né? Onde o pastor chega e diz assim, não, você vai votar nesse. Ah, não votou nesse, então não é crente, não. Ah, não vai votar nesse, não vai tomar ceia aqui, não. De jeito nenhum, irmãos, de jeito nenhum. A Bíblia tem princípios. Você, como um cristão consciente, inteligente, você vai analisar, vai tomar suas decisões.
Então, primeiro ponto, essa introdução toda foi para mostrar o quê? É bíblico que exista um governo. Mas também é bíblico que esse governo, ele procure seguir e obedecer às leis do Senhor. Só que a gente tem um problema. Porque tudo isso aqui é muito bonito no Antigo Testamento. Por quê? Nós temos uma teocracia. Nós temos uma nação que é regida, conduzida e guiada pela lei do Senhor. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós não temos um território que é o território de Jesus. Nós não temos um território que é o território do povo de Deus, seja Roma, seja Filipos, seja Tessalônica, seja Éfeso. Não. Nós temos uma igreja, um povo de Deus que se espalha pelo mundo e, ao espalhar-se pelo mundo, acaba chegando em locais onde os governos já existem. E os crentes precisam fazer o quê? Eles precisam se adequar àquele tipo de governo. Mas mesmo se adequando àquele governo, eles precisam seguir princípios bíblicos. Então, no Novo Testamento, a coisa muda um pouco. Você não vai chegar, por exemplo, como eu disse, em Roma, no período da igreja primitiva. Então, vamos pegar aqui o imperador, e o imperador tem que seguir tudo o que a Bíblia diz e tudo. Isso não acontece. Mais adiante, os imperadores vão começar a se converter, a coisa vai mudar, a Idade Média e tudo mais, reforma, mas vocês entendem que o que eu estou mostrando é que quando essa igreja está incipiente, crescente, expandida pelo mundo, não tem. Mas a Bíblia traz princípios a respeito do governo, que podem ser observados principalmente pelos cristãos, ao escolher os seus governantes, ao escolher seus representantes. Quando a gente chega então numa democracia, isso é muito mais fácil, porque nós escolhemos os nossos representantes e nós conseguimos então olhar, analisar e falar, olha, tal pessoa que está se candidatando, ele cumpre aqui, ele defende aqui algumas pautas que são bíblicas. Então eu acho que eu posso escolher esse. A gente na democracia, a gente tem essa liberdade. Então a ideia é, o que a Bíblia diz sobre isso? Primeira coisa, irmãos, que a Bíblia traz, primeira ideia que a Bíblia traz, o governo existe, é necessário, como a gente já viu, e ele tem uma função: punir o mal. Punir o mal. O pecado entrou desde Gênesis 3, se espalhou pelo mundo, a sociedade é uma sociedade pecaminosa, indivíduos pecaminosos, indivíduos que se rendem ao Senhor, mas também a grande maioria não se rende ao Senhor. E o governo, ele entra então como um braço, como um agente de Deus para fazer com que essa sociedade ela continue caminhando. Porque se em Israel, onde o povo era guiado pela lei do Senhor, onde aquele povo tinha feito um pacto, uma aliança com o Senhor, quando não tinha governo, a gente viu o que aconteceu, imagina no resto do mundo. Então a Bíblia mostra para a gente essa primeira característica. E veja, irmãos, não é meu objetivo aqui esgotar todas as características do governo, senão a gente vai ficar aqui umas 3 semanas. Eu quero mostrar alguns pontos principais aqui que vão ser interessantes para a gente. Então, primeiro ponto, punir o mal. Gênesis 9, abre sua Bíblia lá comigo, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. O texto diz assim: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A palavra de Deus aqui, irmãos, e veja, muita gente entende, mas essa questão de retribuição, pena de morte e tudo mais, isso é uma coisa que era na lei de Moisés. Gênesis capítulo 9, Moisés nem está pensando em nascer ainda. Acabou de acontecer o dilúvio. As águas do dilúvio acabaram de baixar. Noé está saindo com a sua família. E Deus coloca uma lei atemporal. O homicídio, ele deve ser punido com a própria vida.
A lei, ela vai trazer alguns desdobramentos disso depois, ela vai trazer algumas especificações disso. Ela vai dizer, então, por exemplo, se você tem um animal, um boi, e o boi é bravo, e você sabe disso, e ele fica solto, e ele mata alguém, o boi deve morrer. E o dono, que sabia que aquele boi era bravo, e que deixou, que foi negligente, também. Por quê? Porque a vida é sagrada. A vida é sagrada. A Bíblia, então, está mostrando para a gente que como que se pune esse crime hediondo, tirando a vida do malfeitor. Aí quem faz isso? Quem é responsável por fazer isso? Cada um individualmente? Não. A estrutura como a Bíblia é mostrada para a gente daqui para diante, ela vai mostrar que o governo existe, então, exatamente para ter esse papel. Porque senão vira o quê? Anarquia de novo. Então, primeira menção que a Bíblia faz de uma estrutura governamental, ela mostra que ele deve punir o mal. E aqui, eu não vou entrar a fundo nessa discussão agora. Mais adiante a gente pode ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas imagina o seguinte, sei de todas as dificuldades e tal, só estamos pensando aqui por alto de uma forma bem geral. Quantos criminosos, traficantes, assassinos comandam o crime organizado de dentro dos presídios? Inúmeros. Se esse princípio bíblico estivesse sendo aplicado, imagina, a coisa estaria diferente. Porque enquanto o camarada matou um, aí foi preso, aí ele lá de dentro da cadeia, ele comanda, ele ordena, ele faz e acontece. Se ele já tivesse sido eliminado, ele ia comandar o quê? Nada. E outros iam pensar duas vezes e falar assim, opa, não vou entrar nessa não que vai dar ruim. Ah, não, mas ressocialização. Existe? Óbvio que existe, não estou negando isso, mas a Bíblia está trazendo um mandamento atemporal. Está dizendo que a vida é sagrada, foi Deus que deu, e esse Deus que deu a vida, é Ele que está determinando como deve se punir aquele que transgride a lei dele e tira a vida do seu próximo. O primeiro ponto, o governo existe para punir o mal. O governo, ele deve fazer justiça e defender os fracos. Isso também é um papel que a Bíblia traz para a gente sobre a instituição governamental. Ele pune o mal, mas ele também recompensa o bem. Ele impõe justiça, ele faz com que a justiça aconteça. Ele é mediador, então, entre duas partes conflitantes. E como que o governo vai fazer para resolver o problema? Não é se apropriando de um, ou melhor dizendo, não é beneficiando um em prol do outro, seja pela sua condição, seja pelo que for, não, é fazendo justiça, é sendo justo. Eu acho interessante aquela passagem de Salomão, né? Quando é levado diante de Salomão duas mulheres que tinham tido filhos, moravam juntas, e um dia uma rola sobre o filho morre. O que ela faz? Ela pega aquele filho morto, coloca nos braços da outra e pega o filho vivo da outra para si. Quando aquela mãe acorda e vê o filho, aquele bebê morto, e a mãe reconhece o filho, ela olha, esse bebê não é meu. Ah, mas é seu sim. Não, o meu é esse aí. Não, o seu é o que está morto. Não, o meu é o que está vivo. Fica aquela discussão, o que eles fazem? Eles vão até a pessoa do rei, para que o governo, então, o rei nesse momento ele faz esse papel do governo, né? A gente está vendo uma monarquia ali, para que ele faça, então, esse meio de campo. Não tem testemunhas. Não tem câmeras, não tem registro, impressão digital. Como que resolve? Vamos fazer o seguinte, corta a criança no meio, dá uma parte para uma parte para outra, resolve o problema. Aí aquela que era a mãe de verdade, ela faz o que? Não, pode deixar o vivo com ela, pode deixar a criança com ela. Aí a outra está assim, não, justo, corta a criança no meio, nem eu nem ela. Aí Salomão diz o quê? É óbvio que essa não é a mãe. Imagina a mãe querer que corta um filho no meio só para ganhar uma discussão. Não faz sentido. Então veja, existe esse papel do governo de ser então esse mediador entre conflitos para analisar a situação e chegar aí num veredito, chegar numa questão. Romanos capítulo 13, abre sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 13.
Romanos capítulo 3, versículo 1. Nós temos um texto aqui no Novo Testamento complementando essa ideia, e esse texto aqui do Novo Testamento, ele expande umas coisas interessantes aqui. Romanos capítulo 3, versículo 1 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Essa passagem aqui, irmãos, ela mostra para a gente várias coisas em relação ao governo. Primeiro, o governo ele é instituído por Deus. Em que sentido que a Bíblia está dizendo que o governo é instituído por Deus? No sentido de que essa instituição, ela é instituída por Deus. É bíblico, então, é algo dentro da vontade de Deus que existam lideranças que governem a sociedade e liderem sobre outras. Primeiro ponto é esse. Jesus vai dizer isso, né? Lembra quando Jesus é levado diante de Pilatos e Pilatos diz assim: você não vai falar nada, eu tenho poder para te soltar, para te prender. Jesus diz o quê? Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Então, é bíblico essa noção. Segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui. Os governos, eles são motivo de temor para os que fazem o mal. Então, um governo sólido, bem estruturado, ele acaba fazendo com que, pela sua própria existência, com que o mal seja diminuído. Vou te dar um exemplo. A gente vendo da estrada para cá, a gente vê radar, a gente vê placa, a gente vê um monte de coisa. Aquilo ali é para quê? Refrear o mal. O governo, as autoridades fizeram um estudo, fizeram uma análise e determinaram: nessa região aqui você pode andar tanto, aqui você precisa diminuir. Mas como só uma placa não resolve, vamos colocar um radar aqui para doer no seu bolso. A ponto de ter um radar de 30. Um radar de 30. Não é? 2 radares de 30 no caminho para cá. É impressionante. É para parar mesmo. Tudo isso para quê? Exatamente para fazer com que esses mecanismos façam com que as coisas funcionem de uma maneira segura. E não é objetivo aqui entrar nos problemas e tudo mais, que a gente sabe que existe governos corruptos e tudo mais, mas a ideia é só para mostrar que essa instituição, então, ela tem essa questão. Terceira coisa, as autoridades, elas dão aprovação ou louvor, como o texto está dizendo, àqueles que fazem o bem. Que sentido que a autoridade dá louvor, ela dá aprovação àqueles que fazem o bem? O texto vai falar mais adiante sobre impostos que são pagos, né? E a ideia aqui é que quando esses impostos, então, são utilizados revertidos como benefício para a sociedade, aqueles, então, que são bons cidadãos e tudo mais, aqueles que são cidadãos, eles vão acabar usufruindo disso. Então, a ideia é basicamente essa. Ele funciona coibindo a maldade, mas ele funciona também proporcionando coisas boas. Uma estrada segura, um bairro seguro, um policiamento, hospitais, saúde, educação, aquela coisa toda. A ideia é basicamente essa. Quarto ponto. Os funcionários do governo, segundo essa passagem de Romanos, eles servem a Deus. Paulo está dizendo lá no versículo 4 e versículo 6 que os governantes são servos de Deus. Olha isso, gente. Olha que grave isso. Os funcionários do governo, quando estão então fazendo o seu papel, eles estão servindo a Deus. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, né?
um cristão pode ser policial, por exemplo. Que um cristão pode ser policial porque tem que carregar arma, né? Tem que atirar e tudo mais. Quando ele está exercendo a sua função dentro da legalidade, obviamente, ele está servindo a Deus. Então, totalmente legítimo, um trabalho totalmente legítimo. Alguém que trabalha fiscalizando alguma coisa e precisa colocar ali uma multa, uma punição, ele está servindo a Deus quando ele faz aquilo. De novo, existem excessos, a questão não é essa. A questão é que o exercício da função, quando ele é feito dentro da lei, dentro da legalidade, é um serviço a Deus. Ele está contribuindo com Deus para que a sociedade funcione. Sexta coisa, eu já falei, mas eu quero só mencionar de novo, porque Paulo está mencionando isso aqui. As autoridades governamentais executam a ira de Deus sobre os malfeitores. E desse modo, então, aplicam a punição que é necessária. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, Pedro vai repetir as mesmas coisas que Paulo está falando, eu não vou ler então para a gente ganhar tempo. Eu quero pegar só mais um ponto aqui que é papel do governo. Os governos devem proteger a liberdade humana. Então, além de punir o mal, punir os malfeitores, fazer com que a sociedade funcione no sentido de coibir a maldade, coibir a impiedade e proporcionar com que a coisa ande, é papel do governo proteger a liberdade humana. A Bíblia, desde muito cedo, a Bíblia vem falando de liberdade. Por exemplo, quando o Senhor vai se dirigir ao povo na peregrinação no deserto, ali, quando eles saem do Egito, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Como a gente viu em Juízes, quando o povo de Israel se rebela contra Deus, o que Deus faz? Deus levanta um povo para punir a nação de Israel. E essa punição, dentre outras coisas, traz o quê? Escravidão, opressão. Mostrando então que perder a liberdade é juízo, não é bênção. Além disso, a liberdade individual também é uma coisa que é muito valorizada na Escritura Sagrada. A gente vê isso, por exemplo, sabe aqueles textos que parecem estranhos, né? Quando fala lá em Levítico que um israelita podia se vender como escravo, podia vender o seu trabalho, ia lá na soleira da porta e furava a orelha lá para poder dizer, não, eu quero continuar aqui e tudo mais. Ou quando, por causa de dívidas, ele vendia o seu trabalho, e o termo ali é escravo mesmo. Existe um princípio de que a cada 50 anos acontecia o jubileu, e no jubileu todas essas questões eram perdoadas, todos esses eram libertados, mostrando que existe então essa ideia bíblica de liberdade. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente consegue ver que os servos de Deus, os grandes servos de Deus, eles estiveram envolvidos nas maiores lutas por conceder liberdade, seja escravidão, seja liberdades políticas no século XX, né? Com ali comunismo e tudo mais, os crentes estiveram envolvidos nisso porque é bíblico que o governo proteja a liberdade. Então vejam, Deus se agrada de governos que enfatizem essas liberdades e permitam que as pessoas, então, tenham um espaço amplo para decidir o que quer fazer da sua vida. O governo ele não deve te dizer o que você faz, o que você não faz, como você faz, quando não faz, de maneira nenhuma. Que liberdades, então, que o governo deve proporcionar? Cito algumas. Liberdade religiosa. As pessoas são livres para ter religião que quiser, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade do indivíduo não incriminar a si mesmo num tribunal, né? Enfim. E a gente vê, irmãos, governos, tanto na América Latina quanto fora, totalitários, governos que controlam todos os aspectos da vida das pessoas, como é o caso, por exemplo, em países muçulmanos. Eu vi uma notícia hoje que uma menina de 22 anos, ela foi espancada até a morte lá no Irã, porque ela se recusou a usar o hijab, que era o véu, 22 anos. No islamismo não existe essa diferença entre governo, entre Estado e religião. Estado e religião são uma coisa só. E o Estado age, então, como um braço da religião para punir aqueles que não se dobram àquela religião. Está errado. Isso não deve acontecer no islamismo, no judaísmo, nem no cristianismo. Então, recapitulando esse ponto para a gente
partir para o final. Governo é algo bíblico, ele deve existir. A anarquia é algo perigoso, é algo que a Bíblia não defende em momento algum. Esse governo ele deve proporcionar, então, segurança. Ele deve ser um agente que pune os malfeitores. Os malfeitores devem ser punidos. Quando se poupa o lobo, o que acontece com as ovelhas, né? Devem ser punidos. O governo deve proporcionar uma vida segura para as pessoas. Os impostos eles devem ser convertidos, então, em benefício da sociedade. O governo deve respeitar liberdades, garantir liberdades individuais, liberdade de culto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, diversas liberdades. Por que eu estou enfatizando isso? Porque são princípios que você deve analisar, então. Princípios que você deve analisar ao tomar sua decisão. Seja agora nessas eleições que são aí presidente, senadores, governadores, deputado estadual, deputado federal, seja também nas questões municipais, vereadores, né, prefeitos. Você deve se ater, então, você deve conhecer. Não vote, porque o meu amigo está votando em fulano, então eu vou votar também. Não, analise. Poxa, é alguém que está defendendo essas questões que a Bíblia está defendendo, esses princípios que a Bíblia está defendendo? Sim. Não. Mas tal governo defende tal coisa que a Bíblia defende, mas também tem tal coisa que a Bíblia condena. O que eu faço? Faça um peso. Faça uma análise. Veja se aquilo que ele está desobedecendo tem mais peso perto daquilo que ele está obedecendo. É assim que a gente escolhe, irmãos. A Bíblia traz esses princípios exatamente para isso. E ponto principal. Não existe, irmãos, redenção na política. Não existe. Não existe nenhum aspecto salvífico na política. Não existe essa ideia de que, o Brasil vai ser de Jesus. Não vai. Sinto te informar, não vai. Porque a própria estrutura bíblica que nos conduz para o fim dos tempos e para o fim das coisas, ela vai mostrando para a gente que a coisa vai piorar e não melhorar. É claro que isso não pode ser, então, motivo para a gente falar assim, então, uma redinha, uma água de coco e deixa as coisas acontecerem. Não, a gente tem responsabilidade, a gente age dentro da responsabilidade que cabe a nós, porque nós somos julgados por Deus de acordo com as nossas responsabilidades. Mas não tenha essa falsa ideia, essa falsa esperança de que candidato A ou candidato B vão fazer o Brasil se tornar mil maravilhas, vão fazer o Brasil se tornar aquela, sabe, aquele país de, sei lá, daqueles cartãozinhos de testemunho de Jeová, né, que você vê o menininho lá do lado do leão, aquela coisa. Não, irmãos, de jeito nenhum. A gente pode sim usar, então, o nosso voto, essa nossa propriedade de escolha, para escolher sim dentro de princípios bíblicos, mas a nossa confiança ela está no Senhor. Por quê? Porque independente, irmãos, de quem estiver sentado lá naquela cadeira presidencial no dia 1º de janeiro de 2023, a Bíblia tem umas coisinhas para dizer para a gente. Salmo 23, versículo 28, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Salmo 66, versículo 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Provérbios 21:1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes. A esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Os viventes devem conhecer, então, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens.
A ideia, então, irmãos, é que a nossa esperança, ela deve estar no Senhor, que governa. É Ele que governa. As coisas acontecem dentro de um plano, de um decreto estabelecido por Deus. Mas a gente está confiante em fulano de tal, porque fulano de tal ele vai fazer melhorias para a igreja, ele vai fazer... Ainda que sim, irmãos, ainda que sim, a nossa esperança, a nossa confiança, ela deve estar sempre no Senhor. Quem que é o candidato de Jesus? Jesus, irmãos. É por isso que a gente anseia, a gente espera por aquele dia, onde Ele vai vir, onde tudo isso aqui vai chegar ao seu fim, vai ser estabelecido esse governo, esse reinado do Senhor. Em certo sentido, já é estabelecido, o Senhor já governa e já reina desde a ressurreição, mas no sentido onde toda essa estrutura ela deixará de acontecer. O candidato ideal, então, é Jesus, e ele não está concorrendo, né? Pelo menos não nessas eleições aqui, não está concorrendo. Então, a nossa esperança, ela segue em quem? Nele. Precisamos tomar nossas decisões? Sim. Precisamos escolher um candidato para votar agora nas eleições de outubro? Sim. Existem princípios bíblicos? Sim, existem. Mas não coloque seu coração nisso. Não deposite a sua esperança nisso. Não crie inimizade com as outras pessoas, principalmente com os seus irmãos, parentes, familiares, por causa disso. Faça isso. Porque, sabe, às vezes a gente fala sobre soberania de Deus, a gente fala sobre controle de Deus, a gente fala sobre governo de Deus, a gente fala sobre Deus controlar todas as coisas, a gente lê esses textos aqui que falam que o Senhor é que comanda, o Senhor é que inclina o coração do rei para um lado ou para o outro, mas na nossa prática a gente vive como se isso não fosse assim. Às vezes isso é simplesmente um discurso da boca para fora e a gente perde o sono. Ai, meu Deus, eleição. Ai, Jesus, o governo. Ai, Senhor. Descansa o seu coração, meu irmão. Descansa o seu coração no Senhor. Mas se tal coisa acontecer, se tal governo ganhar, a igreja vai ser perseguida, as igrejas vão ser fechadas, e vai ter perseguição contra os cristãos, e vai ser difícil ser crente. Coreia do Sul está assim. Coreia do Norte, desculpa, está assim. China está assim. Os países do Oriente Médio estão assim. Tem crente lá servindo a Deus. É mais difícil? É óbvio que é. A gente quer isso? É claro que não. Mas é Deus que controla, é Deus que governa, e pessoas estão sendo salvas lá do mesmo jeito, o Evangelho está sendo pregado do mesmo jeito, a vontade de Deus, os decretos de Deus, os objetivos de Deus estão se cumprindo lá do mesmo jeito. Então, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Para a gente fechar, para a gente concluir. Isaías, capítulo 46. Versículo 9 e 10, o texto diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quem pode frustrar os planos do Senhor? Quem pode fazer com que a vontade do Senhor não aconteça? Ninguém. Então, pense, analise, tome a sua decisão, baseada em princípios bíblicos. Existem ideologias que são sim nefastas, existem ideologias que são sim totalmente opostas àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é contrária ao aborto, existem ideologias que defendem abertamente a legalização do aborto. A Bíblia é contrária a essa questão de ideologia de gênero. Existem ideologias que defendem isso abertamente, querem implementar coisas assim, estranhíssimas em escolas, para crianças. Existe. Preste atenção nisso.
A Bíblia fala, como a gente viu aqui, de um governo que pune os malfeitores. Então, deve-se sim buscar governos que façam isso acontecer de verdade, que o mal seja punido sim, que exista segurança, que exista liberdade. Leve isso em consideração. Mas o ponto principal, confie em Deus. Chegou no dia das eleições, na apuração, o candidato que você queria não venceu, o que a gente faz? Bola para frente, toca a vida, continua a sua vida. Suas contas vão continuar chegando do mesmo jeito. Pode ser que seja até mais difícil um pouquinho de pagar, mas vão continuar chegando do mesmo jeito. As coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Continue confiando em Deus. Continue depositando a sua fé, a sua esperança somente no Senhor. Um amigo seu, um irmão da igreja, conversou e falou, vou votar num candidato que não é o seu. Amém. Você pode conversar sobre isso? Sim, mas, sabe, nesse nível, conversa. Não faça disso um campo de batalha. Não faça disso um campo de batalha. E ponto principal, irmãos, ore. Um dos princípios bíblicos é que nós, como cristãos, nós devemos orar pelos nossos governantes. E Pedro vai dizer que a gente deve orar para que haja uma boa vivência, para que a gente viva bem, viva em paz. Então ore, ore. Coloque os governantes nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor que dê a eles sabedoria. Peça ao Senhor que dê a eles uma boa condução, uma condução dentro da vontade do Senhor. Porque mesmo que não sirvam a Deus, não sejam servos declarados de Deus, mas existe a graça comum de Deus que é aplicada a toda a criação e que faz com que as coisas funcionem. E o Senhor nos orientou a orar. Então ore, coloque nas mãos de Deus. Tem muitas outras coisas, irmãos, que o tempo não dá. A gente numa reunião só dessa, a gente não consegue, esgotar tudo. Como eu falei, seria muito interessante se a gente conseguisse ter um tempo de perguntas e respostas para a gente entrar mais a fundo em algumas questões, mas o tempo também não dá. Se tiverem perguntas, enviem lá no grupo. Se quiserem pastor, tem algum material que eu possa ler, que eu possa pesquisar mais a fundo para ver mais biblicamente o papel do governo e tudo mais, podem me pedir que eu envio, tem muita coisa, não tem problema nenhum com isso. Bom, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos.